Bom dia para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova. Bom dia, Márcio, pessoal da banda, toda a equipe de transmissão da Canção Nova. Antes de começar essa colocação, só para você ouvir, escuta essa canção. E Deus tem muito a falar no nosso coração, muito, através desse tema, através desse momento que a Canção Nova está preparando para você durante todo esse final de semana. Aliás, tudo o que acontece na Canção Nova, absolutamente tudo, é para tocar o seu coração, visar seu crescimento quanto pessoa, crescimento espiritual, a sua busca de santidade. Então, escuta. E aí a gente vai entrando no tema que agora a gente vai meditar. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós. Tem o nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz. Seu amor é demais. Está vivo em nós. Tem o nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. A banda segura aí. Nós vamos estar cantando durante essa colocação, essa canção. E eu tenho algo a dizer a você, já no início dessa colocação, para te contextualizar sobre essa bendita dessa tal de esperança. Tão escassa nos dias de hoje, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós fomos privados de algo muito importante para o ser humano, que é a liberdade. Hoje nós estamos mais desacostumados, né, a estar muito aglomerados, nós estamos até já um tempo afastado daquilo que é a nossa rotina natural de vida. Estamos um pouquinho mais afastados um dos outros. Se vamos a alguns lugares, vamos de maneira diferente, com cuidados diferentes, com preocupações diferentes. O tempo que nós estamos vivendo é diferente. E como não se preocupar num tempo como esse, em que várias vidas são ceifadas? Como não se preocupar? E aí, quem que é atingido? A bendita da tal da esperança. Ei, esperança. Vem um desemprego, afeta o quê? A nossa esperança. E aí nós vamos ficando desanimados, desmotivados. Porém, isso nos leva a ter uma concepção falsa sobre esperança. Querido, querida, deixa eu esclarecer uma coisa para você. A esperança não é só um pensamento positivo. Ah, mas vai melhorar, gente. Ah, esse tempo vai passar, isso aqui vai ficar melhor, a gente vai voltar a se encontrar. Claro que nós precisamos trazer essas motivações dentro de nós. Não é ruim estar motivado, não é ruim estar empolgado, entusiasmado, não é ruim. Porém, a verdadeira esperança, ela não está ligada a um pensamento positivo. Não. A verdadeira esperança, que é a esperança que nós estamos cantando nessa música também, apesar de não falar o nome esperança, a verdadeira esperança é a esperança que nos remete
Sim, há tempos melhores, há momentos melhores, vai passar tudo isso, toda dor, todo pranto vai passar, mas todas essas coisas que nós estamos falando de âmbito terreno, elas irão passar porque nós temos a esperança em algo maior. Nós temos esperança em algo maior, e por isso, é por isso que nós precisamos falar de esperança. É por isso que nós precisamos saber como exercitar essa esperança. Se eu não estou abraçando uma esperança verdadeira, eu preciso descobrir que esperança que eu estou abraçando. E como exercitar a verdadeira esperança. Quem não tiver esperança, escuta isso. Quem não tiver esperança dentro de si, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, está fadado a ser uma pessoa que não constrói um mundo novo, e você vai entender isso. Sem esperança nós não somos capazes de construir algo novo, construir um mundo novo, uma sociedade nova, uma humanidade nova. Sem esperança nós não temos essa capacidade. E talvez você esteja pensando agora: Peter, você não sabe o que me fez perder a esperança. E aí o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: escuta o que eu vou dizer a você. Sei que o seu coração dói, eu sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, meu irmão, não se entregue assim, minha irmã. Vale a pena viver, nova vida viver, vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem então. Vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. É Ele que veio, Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Diminui mais um pouquinho aí. Agora pode diminuir só o teclado. E agora a gente vai meditar sobre a esperança. O título dessa pregação é: A esperança está baseada na certeza. Esse é o título dessa pregação. A esperança está baseada na certeza. Como eu disse para você no início, pode ocorrer que nós estamos abraçando uma pseudo-esperança. Pode ser que a gente esteja abraçando a esperança, só que no fundo nós estamos abraçando um sintoma da esperança. Igual tem uma doença, tenho 2 menininhos pequenos em casa, tem o pessoal da banda aqui, tem criança também, o Márcio. A gente, por exemplo, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente for medicar uma febre, por exemplo. Porque pode ser que a gente combata o sintoma da febre. Mas aí, combatendo o sintoma da febre, a gente pode estar mascarando com o remédio. E olha que o remédio é bom, mas pode ser que a gente esteja mascarando uma coisa mais grave. Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado. Tá, eu tô aqui dando um remédio de febre, mas eu sei, por exemplo, que o meu filho tá nascendo dente, a gente sabe, né? Esse processo de dentição, vai rasgando a carne. E aí, claro, tem o processo febril que a criança passa, mas é natural. É o nascimento do dente, eu já estou por dentro, então beleza, vai lá um remedinho só para controlar a febre, que não pode ser tão alto também, porque se for muito alto, aí já não é dente, é outra coisa. Enfim, eu estou falando do universo aqui de criança pequena, que é o que eu vivo em casa. Mas isso, eu posso falar de todas as outras doenças. A gente tem que tomar cuidado para talvez não remediar um sintoma
né? E porque a gente remediou o sintoma, beleza, tá tudo certo. Só que lá dentro do organismo tem algo muito mais grave acontecendo. Exatamente assim, nós precisamos ter a preocupação com relação à esperança. Porque pode ser que a esperança que nós achamos que estamos abraçando, ou achamos que estamos tendo, na verdade a gente está abraçando um sintoma dessa esperança. Quando eu tenho esperança, eu tenho alguns sintomas. Quais sintomas que me mostram que eu tenho esperança? É um conjunto de fatores, né? Só que achando que a gente tem um dos sintomas, enganosamente podemos achar que nós estamos abraçando a esperança como um todo. E é por isso que a gente tem que entender, então, o que é a esperança. De onde vem a esperança e o que essa esperança verdadeira provoca dentro de mim, dentro de você. Então, por conta dessa verdade, essa verdade ela precisa ser anunciada e por isso nós estamos aqui para meditar juntos sobre a esperança. Primeira coisa, para você entender. O ser humano ele tem virtudes. Só que essas virtudes que são inerentes ao ser humano, que estão dentro de nós, essas virtudes, elas têm duas naturezas. Uma parte das virtudes que nós temos são virtudes humanas. São virtudes que nos fazem viver bem as relações humanas, né? São as virtudes humanas que me fazem ser, por exemplo, mais honesto, mais verdadeiro, né? São as virtudes humanas que me fazem viver bem em comunidade. São as virtudes humanas que me fazem viver bem na minha paróquia, no meu trabalho, a seguir bem os sonhos que eu trago dentro do coração. As virtudes humanas, elas dão a nós subsídios para viver bem aqui nesta terra. E a esperança não faz parte desse conjunto de virtudes. Na verdade, a esperança é uma das 3 virtudes teologais. Quais são as 3 virtudes teologais? Fé, a esperança e a caridade. São virtudes teologais. E a esperança é a virtude que nos ajuda a desejar e a esperar por tempos melhores. Sim, é um dos sintomas, claro, né? Porque se eu tenho esperança dentro de mim, claro que eu vou desejar e esperar e acreditar em tempos melhores. Mas também eu tenho na esperança a certeza de que um dia eu conquistarei a eternidade. Perceba onde está a esperança. Eu acredito em tempos melhores porque eu sei onde um dia eu estarei. Se eu sei onde, e se eu trago em mim a certeza de onde um dia eu estarei, querido, o meu coração se enche de esperança, se enche de motivação, de alegria, mesmo diante das dificuldades terrenas. É porque eu estou olhando para coisas maiores. Eu vou experimentar coisas maiores. O meu reino não é deste mundo, assim como disse Jesus a Pilatos. Meu reino não é deste mundo. O nosso reino, ele não acaba aqui. A nossa vida, ela não acaba aqui. Nós temos e somos dotados de uma alma imortal. Aí, a nossa atitude aqui na terra, de busca de santidade, ou de busca do pecado, vai nos dizer onde nós vamos passar a eternidade. Se é a eternidade no inferno, ou se é a eternidade no céu. Porém, dentro de nós temos uma alma eterna. Onde que nós vamos passar a nossa eternidade, hein? No céu ou no inferno? Deus me perdoe. Deus me livre, né? Ser no inferno. Mas é verdade. Então, porque eu tenho esta certeza, e por isso eu busco a santidade no dia a dia, eu busco ser melhor no dia a dia, porque eu acredito que existe um lugar reservado para os eleitos do Senhor. Aqueles que lutam, como diz no livro do Apocalipse, aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Alvejaram sua veste, ou seja, buscaram nesse mundo, nas suas atitudes, nas pequenas e nas grandes atitudes, buscaram lavar as suas vestes, ou seja, se tornar cada vez mais puro, mais puro, mais puro, para um dia gozar da eternidade com Deus.
Então, porque nós temos a certeza de que existe esse lugar, porque nós temos a certeza de que o Senhor Jesus nos abriu caminho para que nós possamos chegar nesse lugar, por conta disso, é que nessa terra, eu vivo sempre acreditando que as coisas vão melhorar. E vão dar certo. E vai, gente. Pode demorar um tempo. Pode demorar, sei lá, pode ultrapassar o tempo que eu estipulei. Mas vai acontecer. Eu me recordo agora, a história da dona... Bom, eu vou preservar o nome dela. Na época, eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso. Trabalhei um tempo na rádio difusora Bom Jesus de Cuiabá. Um abraço para todo mundo aí da região centro-oeste, Cuiabá, minha família, minha mãe, meu pai. Eu trabalhei na rádio de Cuiabá e tinha uma senhora que visitava a gente nessa rádio. Ela andava, Márcio, com um radinho de pilha, um rádio de pilha mesmo, aquele pequenininho, que tem um sonzinho bem chato, estridente, aquele sonzinho médio assim, né? Que... Sabe aquele radinho antigo? 2 pilhinhas só, mas faz um estrago aquele radinho. O radinho assim no peito dessa senhora, e ela ouvia o tempo inteiro a Canção Nova, né? E ela aparecia muitas vezes lá na nossa rádio, e aparecia. E todo mundo olhava, porque venhamos e convenhamos, né? Não é muito natural você olhar por aí e ver uma pessoa andando com um radinho de pilha no pescoço, pendurado no pescoço. No mínimo, você acha que a pessoa é, sei lá, doida da cabeça. Você acha que a pessoa tem um desvio mental, né? Aquele gardenalzinho que deveria ser tomado de manhã, a pessoa não toma. Aí fica andando com rádio no peito. Incrível, né? Como a gente julga as pessoas. Eu pensei isso. Um dia eu tinha chegado um pouco antes do meu horário de trabalho, porque eu trabalhei como funcionário na Canção Nova, antes de ser da comunidade. Eu cheguei um pouquinho antes do meu horário de trabalho. Quem que chegou? A senhorinha com radinho no peito. Sabe? Incomodava, cara, esse negócio. Mas não sei o que deu em mim, que eu pensei assim, eu vou conversar com essa mulher. Porque a gente fica julgando de longe e a gente não sabe, às vezes, o que existe, né, na pessoa, a história da pessoa. Vai que tem um motivo, esse rádio pendurado no pescoço. Mal sabia eu que eu seria evangelizado pela, entre aspas aqui, tá? Mal sabia eu que eu estava a caminho de ser evangelizado pela doida do radinho pendurado no pescoço. Sentei do ladinho dela. Falei assim, tia, a senhora mora onde? Ela começou a contar de onde ela morava. Ela morava ali perto da rádio, então ela muitas vezes vinha andando. E ela começou a falar um pouquinho da sua rotina de vida e tal, daquele momento, né, presente. E aí, eu fui procurando saber onde é que estava essa loucura do rádio, de onde tinha nascido essa loucura, né? Falei, hoje eu vou ajudar essa mulher a se libertar desse rádio. E ela ali esperando para ser instrumento de Deus para me libertar dos meus preconceitos. E aí eu perguntei para ela, tia, a senhora já falou um pouquinho, né, tal? Mas deixa eu perguntar um negócio para a senhora, o radinho da senhora. O que aconteceu? Ah, acordei de manhã, vou pôr um rádio no pescoço. Qual que é o motivo? Ela olhou para mim e falou, ah, meu filho, esse radinho tem história. Tem história, sim. Tem história porque nesse radinho tem a Canção Nova. E a Canção Nova me ajudou a alcançar o maior milagre que eu poderia alcançar nesse mundo. Vou resumir a história dessa senhora para você. Casou cedo. Essa senhora saiu de casa para morar com o marido desequilibrado. Teve 3 filhos com esse homem. E esse homem a abandonou. E aquela senhora criou os 3 filhos sozinha, sem o marido. Como é a história, infelizmente, de muitas guerreiras por aí, que por conta de uma imaturidade masculina, teve que criar os filhos todos na raça, né?
grandes mulheres. Aqui, claro, não deveria ser assim, mas eu louvo a Deus por todas essas mulheres que não desistem de criar os seus filhos. Deus abençoe você, viu, mulher? Você é guerreira. Você é guerreira. Não deveria ser assim, mas você é guerreira. Eu tenho certeza que agora que talvez algumas mães estão assistindo, né? Mães solteiras, e talvez o seu filho esteja do seu lado agora, e talvez esse filho esteja te abraçando agora, numa demonstração de carinho e reconhecimento por toda a luta que você tem feito para educar esses filhos dentro de casa. Bom, feito parênteses. Ela criou esses 3 filhos. E durante muito tempo foi desse jeito. Os filhos cresceram, constituíram família, saíram de casa. E eis que chega na porta daquela senhora, mas muitos anos depois. Isso eu estou falando dela, o que aconteceu, o marido saiu de casa, ela na juventude. Eu estou falando agora já na idade mais madura. Né? Passou a juventude, passou a vida adulta, agora a vida madura. Né? No auge aí dos seus 60 e poucos anos. Chega a notícia na casa dela. Alguns amigos falaram que o marido, aquele que tinha abandonado ela, estava com uma doença degenerativa. E que aquele marido, aquele mesmo que saiu de casa, que arrumou outra mulher, ele foi abandonado pela outra família. E aí aquela senhora já estava acompanhando a Canção Nova. E na Canção Nova ela já foi ouvindo, né? Muitas vezes o Monsenhor Jonas, aqui mesmo nesse palco, aqui nesse lugar. O Monsenhor Jonas pregando, olha, liberte o seu coração, perdoa. A falta de perdão é um veneno que a gente toma para o outro morrer. Liberte o seu coração, se liberte. Perdoe hoje. Não se baseie somente no sentimento, tome a atitude de perdoar. O Padre Jonas sempre falando isso, a Canção Nova sempre falando isso, a missão evangelizadora da Canção Nova, né? Nos ajudando a nos libertar daquilo que nos amarra. E ela, lembrando do que ela sempre ouviu na Canção Nova, ela pensou, eu tenho que perdoar ele, porque eu sou mulher dele. A outra mulher não tem obrigação de acolher ele na doença. Eu tenho, porque eu casei com ele e era na saúde e na doença que foi o meu compromisso. E olha, queridos, ela não somente perdoou o marido, mas como foi buscá-lo, para que ela pudesse cuidar dele dentro de sua casa. Só que não foi tão fácil assim. Com o passar do tempo, aquele homem ele não conseguia mais ter a sua coordenação motora completa. Então ele não conseguia responder, nem falar. Ele só tinha atitudes agressivas, mas não conseguia organizar a sua coordenação motora. E ela contava para mim que até para dar banho nele, e ela mostrou o braço dela todo arranhado, que o marido arranhava a mulher porque não aceitava que ela estava cuidando dele, sendo que ele tinha abandonado ela. E ela cuidou dele. Queridos, no último momento de vida daquele homem, já com a sua verdadeira mulher, ele olha para ela e no último esforço de tentar expressar para ela algo, ele perdoou e falou, eu estou morrendo nos braços que eu nunca deveria ter saído. Eu estou morrendo nos braços estes que eu nunca deveria ter saído. Ali eles se abraçaram, ali aquele homem morreu, e aquela mulher, com um radinho no pescoço, ficou eternamente agradecida pelo que a Canção Nova fez, e não só a Canção Nova, porque nós somos limitados, porque aquilo que Deus fez através da Canção Nova na vida dela. E ela olhou para mim assim como eu estou olhando para você, e digo assim, a gente não sabe o momento da graça. Eu não tive muita coisa ao longo dessa espera, eu só tive esperança.
Ali eu fiquei mudo, porque, queridos, essa esperança, esse tipo de esperança é que precisa estar dentro de nós. É a esperança de que até no último segundo de vida, até no último momento da nossa vida, nós podemos sim, vamos alcançar a eternidade. E por graça de Deus, nós acreditamos e confiamos, e pelos nossos sacrifícios, a gente entende que a gente pode sim, a gente pode aproximar o céu das pessoas que nós amamos. São os nossos sacrifícios que fazem as pessoas que nós amamos se aproximar cada vez mais de Deus. Até o último segundo de vida, mãe, acredite que o seu filho vai voltar para casa. Até o último segundo de vida, esposa, acredite que o seu marido, ele vai sim, ele vai voltar para casa. Acredite, querida, e se ele nunca voltar para casa, sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer até o último segundo de vida para talvez ele se converter lá no último segundo. Porque existe um céu para nós. E se existe um céu para nós, se existe a possibilidade de uma eternidade com Deus, nós precisamos lutar até o fim para alcançar essa eternidade. E aí a gente entende o Monsenhor Jonas, que nos diz que a gente precisa viver na santidade, ou é santo ou é nada. Se nós temos a esperança nessa eternidade com Deus, querido, é santo, é ser santo, santo hoje. Porque ou é ser santo, e aí estaremos com o santo, ou é nada. Além de nós não crescermos como pessoa, nós não estaremos na eternidade com Deus, estaremos no abismo sem Deus, ou seja, o nada. Ou é santo, ou é nada. Traduzindo para você entender melhor, só para você entender melhor, ou é santidade, querido, ou é no céu o nosso destino final, pelas nossas escolhas, ou é o céu, ou é o inferno. São esses dois caminhos. E por isso, por conta dessa esperança que nós precisamos trazer, e vamos trazer, de maneira diferente a partir de hoje, é a partir dessa esperança que nós lutamos todo dia, e acreditamos todo dia, e que lindo! Essa esperança, ela, volto a dizer, ela não é um pensamento positivo. Vai dar certo, aí ele vai se converter, a gente vai ficar junto de novo, aquele pensamento positivo, não. A esperança não é um fruto somente do esforço humano. Na verdade, a esperança, uma das virtudes teologais, ela é proveniente do próprio Deus agindo dentro de nós. É Deus agindo em nós, nos levando para aquilo que Deus é, nos levando para aquilo que Deus pode fazer em nós. É Deus em nós nos levando para Deus. Que coisa linda que Deus faz, né? Ele sabe, sozinho a gente não consegue, nós não conseguimos sozinhos trilhar um caminho em direção a Deus. Então Deus dentro de nós nos leva para o próprio Deus. Fé, esperança e a caridade. A esperança, virtude teologal. Falei dessa senhora que ia na nossa casa de missão, mas agora eu quero falar de um grande homem nas Sagradas Escrituras. Se você pode, pega aí sua palavra. Está em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Enquanto você vai abrindo, escuta aí mais uma vez. O amor de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz. Ele veio nos dar a paz. Seu amor é demais. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus.
a verdade, o caminho e a luz. Vamos ver nesse personagem bíblico agora a esperança. Acompanha comigo aí. Aliás, desculpa, eu falei o capítulo errado para você, o livro errado. Só corrigindo, nós vamos para João 21, tá bom? Evangelho de São João, capítulo 21. Eu vou ler tudo aqui para você e aí depois a gente se abstém no trecho que vai direcionar a gente. Primeiro João, Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada. Vou ficar até aqui só para você entender. Jesus foi entregue à morte. E aí Jesus começa, depois de ressuscitado, a se manifestar para os apóstolos, a aparecer para os apóstolos. Só que, mesmo após a ressurreição de Jesus, existia no coração de alguns apóstolos o sentimento de ter abandonado o Senhor. Não estavam lá do lado do Senhor. Ou seja, a gente pode traduzir isso como existiam em alguns apóstolos um coração ferido por ter se distanciado de Jesus no momento que Jesus mais precisava de seus amigos. Não vos chamo de servo, vos chamo de amigos. Jesus precisava dos seus amigos. E no momento que Jesus mais sofreu, seus amigos fugiram. Então existia no coração desses discípulos um coração ferido, machucado. E porque eles estavam com o coração ferido, pelos seus pecados, pelas suas faltas, e estavam distantes de Jesus, apesar de Jesus ter aparecido para eles, mas o seu coração estava longe. Jesus, de maneira maravilhosa, de maneira linda, o Senhor ele entende o nosso coração como ninguém. Jesus sabia que não bastava ele aparecer em milagre para os discípulos. Jesus precisava pegar aqueles corações e curar. Somente um coração curado pode voltar a ter esperança. Eles estavam desesperançosos. Pedro estava desesperançoso. Jesus tinha ressuscitado, mas na cabeça de Pedro ficava assim: meu Deus, eu traí, eu neguei 3 vezes. Quem me garante que eu não vou fazer a mesma coisa? Quem me garante que eu não vou deixar Jesus de novo? E ficava esse passado perturbando a cabeça de Pedro, só que Pedro ele tinha uma missão grandiosa. O coração de Pedro precisava ser curado, assim como desses outros discípulos também. Tomé, lembra de Tomé? Aquele que Jesus apareceu e ele não acreditou. Ele não acreditou. Os discípulos falaram: Tomé, Jesus estava aqui. Eu não acredito. Se eu não colocar a mão lá, vocês não me enganam. Vocês são tudo espertinho que eu sei. Não acreditou na presença de Jesus no meio dos apóstolos. Teve que Jesus aparecer de novo para ele. Natanael, não sei se você se recorda desse personagem bíblico. Esse Natanael que está narrado aqui é aquele Natanael que fala: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? Imagina o coração desse homem. Desprezou Jesus quando Jesus, no primeiro contato que ele teve com Jesus, o coração dele já chegou desprezando Jesus. E, claro, ele se encontrou com Jesus poderoso e que vê tudo, conhece tudo. E tinha visto Natanael já lá na sombra da figueira. Eu te vi, Natanael. Antes de você estar aqui, eu já tinha te visto.
E esse homem se tornou discípulo de Jesus, mas existia um coração ferido dentro de Natanael, que também precisava ser curado. Os filhos de Zebedeu então. Os filhos de Zebedeu, Jesus apelidou eles como Boanerges, filhos do trovão. Imagina o pipoco que esses dois eram. Queria queimar todo mundo porque não estava ouvindo o evangelho. Senhor, vamos arrebentar todo mundo aqui, ó. Vamos queimar esse povo. Não quer ouvir a palavra, então vai morrer no fogo também. Imagina o coração precisando ser curado. E Pedro, encabeçando a galera. Interessante também que Pedro não convida ninguém, né? Pedro fala, eu vou pescar. Não está importando quem vai e quem não vai. Só que os que precisavam também de ser curados, né? Não, nós vamos também, Pedro, peraí, vamos junto. E eles vão junto. E eles voltam ao mar de Tiberíades. Justamente o mar onde Jesus aparece a primeira vez e chama Pedro para ser pescador de homens. Pedro decide voltar no lugar onde Jesus o chamou, para de alguma forma voltar a ter sentido para a sua existência. Jesus tinha ressuscitado, Jesus estava com seu corpo glorioso, mas Pedro ainda era o mesmo. E Jesus sabia disso. Pois bem, nós estamos falando aqui de pescadores profissionais. Pedro fazia parte de uma companhia de pesca profissional, ele trabalhava com isso. E diz aqui na palavra de Deus, saíram então e subiram no barco, mas não pescaram nada nessa noite. Imagina um profissional que sabe o que faz. Imagina, Ailton, pegar o baixão, vou tocar no show com o Márcio Todeschini. Aí você sai errando nota por nota assim, irmão, ó. Nota por nota. Cara, você estudou, você tem um baixo legal, pô, me esforcei, trabalhei com isso, sei o que eu estou fazendo. Aí quando vem aqui para tocar, é trave atrás de trave. Nota errada atrás de nota errada. O Ailton aqui é nosso baixista, né? Tá tocando com a gente aqui na banda. Imagina, Bisco. O Biscuit aqui, tantos anos tocando, né? Para quem não sabe, o Biscuit fez fundo musical. Aí já vê, né? Fez fundo musical, para quem não sabe, o Biscuit fez fundo musical para a criação do universo. Quando Deus falou, né, faça-se a luz, o Biscuit já tinha segurado no estringão ali, né? A brincadeira, porque o Biscuit tem muitos anos de trabalho de evangelização, né? Imagina, tanto tempo, aí você vem aqui, sobe no palco, tudo preparado, luz bacana, a galera aqui toda, né, vamos imaginar, né, todo mundo voltando aqui de novo. Aliás, nós estamos com saudade de você. Todo mundo aqui no rincão, olhando aqui, vai começar o show. Aí começa o Biscuit, ele já começa errando. Aí já começa a sair o suor da cabeça do negão. Aí não acerta a nota e tal, e é ruim, né? E todo mundo olha, cara, acerta isso aí, o cara não acerta. Imagina os pescadores profissionais passando uma noite inteira sem pegar um peixe. Foi isso que aconteceu aqui. Sabe o que está acontecendo aqui, querido? O que acontece na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Quando a gente está sem esperança, nada que a gente faz dá certo. Nada. Sem acreditar que existe um Senhor que nos espera e que, com certeza, com o nosso esforço, com a nossa adesão a Cristo, um dia nós estaremos nessa eternidade com Deus. Se nós não temos esperança, é aquele feijão que nós vamos fazer. A mulherada agora deve estar fazendo comida, né? Que horas são agora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora são 11h30. Tem muito feijão agora no fogo já, né? Muito feijãozinho já na panela de pressão. Sem esperança, mãe, sem esperança, a gente queima feijão, a gente queima a roupa quando está passando, nada dá certo. Sai atrasado, quando você vai pegar o carro, dá ignição, carro pneu furado, gente. Acaba no meio do caminho, parece que as coisas vão atropelando, e a ribanceira abaixo, né, auxilia na lei da gravidade, né? Quando a ribanceira assim, para descer, a gravidade ainda empurrando, aí vai tudo para baixo, né? Aí vem tudo, vai tudo rolando por água abaixo, vai tudo rolando morro abaixo, aí só vai descendo, sem esperança, sem estarmos com o coração esperançoso. Parece que tudo que a gente faz vai tendo um resultado ruim ao seu final.
E Jesus precisava devolver esperança para aqueles homens. Jesus precisava devolver esperança para Pedro. Assim como Jesus precisa agora devolver esperança para o seu coração. E que lindo! Um coração esperançoso é um coração que espera no Senhor. Espera uma certeza. O coração esperançoso, ele aguarda uma certeza. E é lindo que a nossa esperança, ela não é uma resultante de fatos. Querido, querida, a nossa esperança, ela está resumida em uma pessoa, que é caminho, verdade e vida. Ele veio nos dar a paz. O seu amor é demais. Ele está vivo em nós. E tem um nome. Jesus, que é caminho, verdade e vida. Seguindo no texto bíblico, versículo 4. Pela manhã Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: filhinhos, tem alguma coisa para comer? Responderam: não, pegamos nada, se você quer saber, né? No trecho bíblico aqui não tem, mas com certeza eles falaram: não pegamos nada, se você quer saber. Para sua informação, não pegamos nada, não tem nada nesse barco. Imagina a indignação. Já cedo, pescaram a noite inteira, não conseguiram pegar nada e aparece um cidadão na beira da praia lá, que eles não identificam quem é, não conseguem perceber que é Jesus. E Jesus vai direto na ferida dos caboclos. É como se chegasse no final do show aqui, o cara que mais errou a nota, você pega e fala bem assim: nossa, mas foi bonito aquele teclado que você tocou, né? Entendeu? Vai na ferida. O cara faz um comentário para tocar na ferida. E Jesus vai na ferida dos apóstolos. Ó, profissional que vocês são, hein? Tem alguma coisa para vocês comer, para comer aqui? Não, não tem. Aí, a pessoa que eles não identificam, eles não conseguem ver que é Jesus, a pessoa diz assim: ó, faz o seguinte, lançai a rede do lado direito do barco. Do lado direito do barco. Eles jogaram a rede do lado direito, do lado esquerdo, para frente, para trás. Pensa em todos os pontos de um barco, possíveis e imagináveis. Você acha que eles não jogaram em algum momento o bendito da rede do lado direito do barco? Claro que eles jogaram, gente. Jogaram para tudo quanto é lado, mas ele disse de maneira diferente. E eles lançaram a rede no lado que Jesus ordenou que eles lançassem. E diz aqui no trecho bíblico, eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-lo por causa da quantidade de peixe. Era tanto peixe que eles não conseguiam puxar para dentro do barco. Quando eles observam isso, não é normal. A gente passou a noite inteira aqui, a gente sabe o que faz. Aí ele aparece lá e manda a gente jogar para o lado. A gente joga e vem esse tanto de peixe, não é normal. E aí, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: olha o que aconteceu. Pescamos a noite inteira. João, muito imbuído dos sinais. Aliás, o evangelho de João é todo permeado de sinais. João, ele é o evangelista que mais se utiliza de simbologias para poder falar de Jesus. E ele, percebendo os sinais daquilo que estava acontecendo, falou para Pedro: Pedro, é Jesus esse aí. É Jesus. Não é normal, é Jesus. Esse cara que mandou a gente pegar esse tanto de peixe, você pode ter certeza que é Jesus. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se de sua túnica, pois estava despido, e lançou-se na água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente a uns 200 côvados. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima do pão. Jesus disse: trazei alguns peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Parece que tem um erro na Bíblia aqui. Parece que tem um erro na Bíblia. Primeiro eles pescam a noite inteira e não pegam peixe. Estão tentando pescar, mas não pegam peixe. Eles não conseguiram, beleza?
E aí eles lançam a rede, e existiam aqui, vamos contar a quantidade de discípulos que tinham no barco, tá? Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, 5, e mais 2 discípulos. Pedro sai do barco e foi em direção a Jesus. Os 7 puxando, não consegue trazer a rede para dentro do barco. Só que, querida, estava diferente. Só de Jesus aparecer para aqueles discípulos, volta para o coração deles a esperança. Lembra que estava dando tudo errado? Volta para o coração desses discípulos a esperança. Nossa, é o mestre, Jesus, estamos próximos deles de novo. Olha o que começa a acontecer. Os 7 não puxaram, só que os 6 dentro do barco, vieram com o barco arrastando e a rede com os peixes. Eles, os 7, não conseguiram puxar a rede para dentro do barco. Jesus aparece, eles entendem que é o mestre. Pedro vai até Jesus e somente em 6 eles puxam não somente a rede, mas também o barco. Pô, o que está acontecendo? Não consegui em 7, em 6 eles estão arrastando a rede e o barco já. E não para por aí. Quando Jesus pega e fala assim, ó, traz então os peixes que vocês pegarem agora. Não somente isso, vai lá Pedro, e está aqui escrito, gente. Então Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Só Pedro, vou repetir, os 7 não conseguiram trazer a rede para o barco. Entende que é Jesus, Pedro vai. Quando Pedro vai até Jesus, não é só Pedro que vai. Pedro é a cabeça da igreja. Quando Pedro vai em direção a Jesus, quando Pedro se lança em direção a Jesus, a igreja vai junto. Tudo muda. Olha a força da comunidade quando a cabeça está em Jesus. Olha a força dos discípulos e olha a força exercida por Pedro, gente. Ele puxou a rede sozinho. A esperança dentro de nós, ela nos faz seguir de maneira diferente. Tem as dificuldades? Tem. Nós não somos infalíveis, mas a gente enfrenta diferente, com uma força diferente. E a nossa força, não estou falando nada esotérico aqui não, viu gente? A força, não, é a força, é a capacidade da gente fazer coisas que humanamente, sozinho, nós não fazemos. A esperança nesse Senhor, que nos ama e nos chama para a eternidade, nos faz ter uma força que ultrapassa o compreendimento humano. Ultrapassa o compreendimento humano. O que eu digo de Pedro, a cabeça em Jesus, e a igreja vai junto. Quando Pedro, que é a cabeça, vai até Jesus, a comunidade dos discípulos responde de maneira diferente. A mesma coisa eu digo para você, que é homem dentro da sua casa. Você é homem, você é a cabeça da sua família. Quando você está em Deus, a sua casa anda de maneira diferente. Eu já tive essa experiência, o Márcio, né, tem um tempo também de casado, está aqui pertinho, meu irmão de comunidade. Não sei se o Márcio já teve essa experiência, eu já tive. Quando eu estou um pouco mais distante de uma rotina de oração, de uma rotina de espiritualidade, é impressionante, a casa desanda. Desequilibra a coisa, desequilibra tudo. Quando a gente se aproxima mais de Deus, se aproxima mais dos sacramentos, de uma espiritualidade bem vivida no dia a dia, a casa responde junto. A casa responde, e é impressionante, o mundo faz isso com a gente. Nós na dificuldade, ao invés da gente se lançar no mar e ir em direção de Jesus, por conta das dificuldades, não. O mundo parece que nas dificuldades vão nos afastando de Deus. Nós estamos nesse tempo de pandemia. Quantos e quantos, por conta desse momento que é difícil, ao invés de se aproximar de Deus, acabam se afastando mais. Esse tempo de crise, os marido e mulher mais em casa, mais dentro de casa, quantas brigas, gente? Quantos desentendimentos? Aí fica lá dentro de casa, né? Aí tem esse negócio aqui que a gente poderia tanto usar para bem, aí acaba usando para o mal e entra em coisas pornográficas, em grupos pornográficos e vai acabando com a gente. Nós estamos vivendo uma dificuldade, um tempo atípico, ao invés da gente se aproximar de Deus, a gente se aproxima do pecado, meu.
Quando a cabeça se aproxima de Deus, todo o invólucro responde de maneira diferente. Pai, você que é pai, se aproxima de Deus, querido. O que está em jogo não é somente a sua rotina de vida. O que está em jogo também é a sua casa. E por isso diz na Sagrada Escritura: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí Jesus prepara um momento para curar o coração de Pedro. E aí a gente vai chegando ao final. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Aí foi o momento de Jesus com Pedro. Pedro, filho de Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Antes de continuar essa passagem, do original do grego, da tradução grega da Bíblia, os gregos, eles definem um amor por 3 palavras diferentes: ágape, philos e eros. São as 3 palavras que definem amor para os gregos. Destes, a palavra ágape é o amor mais sublime que existe. E ainda que a gente não saiba grego, se a gente fosse pegar essa tradução aqui dessa passagem em grego, 2 palavrinhas a gente iria identificar: a palavra ágape e a palavra philos. Porque Jesus pergunta para Simão se Simão o ama. Interessante que Jesus, no mar de Tiberíades, aqui nessa passagem, ele não conversa com Pedro. Jesus volta a conversar com Simão. Aquele mesmo Simão que ele viu pescando pela primeira vez. E Jesus pergunta: Simão, você me ama? E esse amor aqui, essa tradução de amor, está em ágape. E Pedro, Simão, como estava Jesus conversando com ele, Jesus para Simão fala em ágape. Simão para Jesus fala em philos, que é uma conotação de amor um pouco de nível mais inferior. Jesus pergunta em ágape, Simão responde em philos. Só para fazer uma analogia, não é exatamente isso, mas só para fazer uma analogia, é como se Jesus perguntasse para Simão: Simão, você me ama? E Simão responde para Jesus: Senhor, eu gosto do Senhor. Você me ama? Eu gosto. Você me ama? Eu gosto. E Jesus pergunta 3 vezes a Simão. E as 3 vezes Simão responde a mesma forma, só que na última forma que Simão responde. Que coisa linda. E a tradução do texto bíblico é maravilhosa. Jesus conversando com Simão, nessa passagem em que Simão responde pela última vez, e ali o coração de Simão estava triste, nessa última resposta, a passagem bíblica não trata mais de Simão, trata de Pedro. Porque ali Pedro começa a se abrir de verdade para Jesus. Pedro ficou triste. Porque Jesus havia perguntado pela 3ª vez. Não foi fácil para Pedro identificar que ele deveria amar Jesus de maneira muito mais sublime e não conseguia. E aí Pedro responde a Jesus: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu só consigo gostar. Eu não consigo amar dessa maneira sublime ainda. E Jesus responde: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Eu sei que você é limitado. E aí Jesus dá uma amostra daquilo que seria os últimos momentos de vida de Pedro. Em verdade eu te digo, quando era jovem, tu mesmo te cingias e andavas para onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderá os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para dar a entender que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou: Pedro, limitado assim do jeito que você é, tem esperança de novo, Pedro.
Tem esperança de novo. Vem. Segue-me. Jesus chamou a primeira vez aquele homem, um simples pescador, chamou aquele simples homem para ser pescador de almas. Um homem limitado, gente, e que precisava de cura. E porque precisava de cura, Jesus foi até ele. E quando Jesus vai até ele, volta a esperança de novo no coração de Pedro. Talvez precise acontecer exatamente isso em você. A gente às vezes fica nessa esperança terrena, né, das coisas. Somente a boa ideia. Somente o positivismo dos fatos. Vai dar tudo certo. E quando não dá certo, a esperança vai embora. Não é que a esperança vai embora, é que talvez a nossa esperança estava construída num terreno muito arenoso. Vem a dificuldade e acaba com a esperança. Não, querido. A nossa esperança está baseada em uma pessoa que é caminho, verdade e vida. E através desta pessoa, nós chegamos a Deus. E vamos desfrutar na eternidade com Deus. Ninguém vai a Deus, senão por Jesus. Ele é o caminho. E porque nós temos nesta pessoa a nossa esperança, podem acontecer as dificuldades no meio do caminho, mas a gente vai esperar sempre, a gente vai ter fé sempre, nós vamos estar a caminho sempre, cheio de esperança, a esperança que é uma virtude teologal, a virtude que vem de Deus e é incrível. Como é que eu exercito a esperança? A virtude é um bom hábito repetido. A virtude humana. Um bom hábito repetido. Você repete boas atitudes, essas atitudes viram bons hábitos. Esses bons hábitos são virtudes. Assim como os vícios. Os vícios são maus hábitos repetidos. Você vai pecando, você vai adquirindo um mau hábito. Esse mau hábito, ele se torna um vício. E como é que eu faço para exercitar uma virtude? Só que não estou falando de virtude humana, eu estou falando de uma virtude teologal. A nossa parte é nos aproximar cada vez mais de Deus. Longe de Deus, a gente se afasta da fé. Longe de Deus, a gente se afasta da esperança. Longe de Deus, a gente se afasta da caridade. Caridade que também a gente pode substituir pela palavra amor. Fé, esperança e caridade. Fora de Deus, a gente se afasta dessas virtudes. Se aproxima de Deus de novo. Deixa a esperança nascer no seu coração de novo. E aí eu encerro com o próprio Pedro escrevendo a primeira carta dele. Primeira carta de Pedro. Capítulo 3. Depois da esperança devolvida ao coração desse homem, olha o que esse homem escreve. Capítulo 3, versículo 13. Ora, quem é que vos fará mal? Se sois zelosos no bem. Se tiverdes, porém, que sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais suas ameaças, nem vos deixeis perturbar. Antes, santificai o Senhor Jesus Cristo em vossos corações, e estáis sempre prontos a dar razão à vossa esperança a todo aquele que pedir. As dificuldades vão confrontando a gente, e vão perguntando para a gente, né, vão nos desafiando para ver se a gente tem esperança de verdade ou não. E aí Pedro diz: antes santificai o Senhor Jesus em vossos corações, e estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que pedir. Se o teu filho, mãe, você tem esperança ainda? Ele está te pedindo a razão da sua esperança. Tenho sim, filho. Eu tenho esperança porque a nossa esperança vem do Senhor. O Senhor, que é o Cristo e que está dentro do meu coração. A minha esperança não foi embora porque Jesus não foi embora dentro de mim. E isso vale quando seu marido te questionar com relação à esperança. Olha como que está a nossa casa. Você tem esperança de que a gente ainda vai resolver isso tudo aqui?
Aí você, mãe, vai dizer assim, você mulher, você esposa, sim, eu tenho esperança ainda assim. Não é porque tudo está dando errado, ou porque não está resolvendo nunca, não. Porque a esperança não foi embora de mim, porque Jesus ainda está aqui dentro do meu coração. Enquanto Jesus não vai embora, a esperança não nos abandona. Não é só o pensamento positivo não, viu, querido? A nossa esperança, ela tem um nome. Por isso agora, Senhor, eu peço que através dessa pregação o Senhor possa curar tantos e tantos corações desesperançosos. E eu estou falando da esperança verdadeira. O Senhor agora está curando tantos e tantos e tantos que repetiam assim: meu Deus, mas eu rezo tanto e nada funciona. Como é que eu vou ter esperança se eu rezo tantas vezes e nada funciona? Querido, querida, se Jesus não se afastou de dentro do coração, a esperança também não foi embora. Cura, Senhor, o nosso coração, assim como o Senhor curou o coração de Pedro, que só conseguia gostar. Mas Jesus, dentro do coração de Pedro, fez Pedro cada vez mais um homem forte, capaz de acreditar, capaz de fazer, capaz de falar. Olha a primeira pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro, a primeira vez que Pedro prega na vida. Ele converte 5.000, sem contar mulheres e crianças, porque não eram contados naquele tempo. Imagina se a gente, na nossa vida, a gente converteu 5.000 pessoas, Márcio. Imagina se a gente conseguir isso. Pedro conseguiu isso numa pregação, irmão. Um coração cheio de esperança, cheio de Deus. Olha o que Pedro foi capaz, porque trouxe Jesus dentro do coração. A esperança não foi embora. Não duvide, querido. Não duvide, querida. Você é capaz de grandes coisas. Mas não é na sua força, não é na minha força. É Jesus dentro do nosso coração. É Jesus dentro do seu coração. É a esperança dentro de nós agindo todo dia, todo dia, todo dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem se encontrar conosco. Não tão diferente de Pedro. Nós também que nos afastamos de Ti. Em tantas situações. Senhor, obrigado porque o Senhor nos alcança. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja. Sei que o seu coração dói. Sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver. Nova vida viver, vem. Deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós. Tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz. Seu amor é demais. Está vivo em nós. Tem um nome, é Jesus.